Política do Dia no ar, já entrando aqui com muita informação para você nesta tarde de quarta-feira. Já vou direto conversar ao vivo através da internet com o vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Edilberto Borges. Muitos assuntos repercutiram na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal de Vereadores, mas um em particular. Vamos conversar com o vereador Dudu. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Prazer mais uma vez estar no seu programa. Vereador, por que o senhor pediu, de certa forma, apresentou um requerimento para a quebra de contrato entre a Prefeitura Municipal de Teresina e o Setut? Porque não dá mais para a gente admitir nem o diálogo com o Setut. O que o Setut faz com o povo de Teresina é vergonhoso, é humilhante. Eu tenho vergonha da gente ter um grupo de empresas que trata a população, sobretudo a mais pobre, dessa forma como está sendo tratada. Ela não respeita os seus trabalhadores, não respeita a população e agora, além da queda do coice, como eles faziam as greves serem puxadas pelos seus trabalhadores, coitados, que não recebiam os seus salários, e eles viram que essa greve agora a prefeitura se organiza para que não tenha a paralisação total do sistema, eles agora estão fazendo um jogo mais baixo, que é deixar o ônibus circular e dar o prego de combustível. E nós não podemos ficar de braço cruzado. Então o requerimento foi aprovado para que a Procuradoria da Câmara Municipal possa ingressar na Justiça pedindo aí a quebra desse contrato a bem do serviço público. Vereador, então a receptividade deste seu requerimento foi bem aceito lá na Câmara Municipal de Vereadores. Então, de certa forma, o senhor acredita que este assunto deve ganhar mais corpo, mais força nos próximos dias lá na casa, não é isso? Pois é. Antes, em outras gestões, a gente propunha algumas ações e toda vez era barrado. Nessa não, nós estamos vendo a vontade política do prefeito, doutor Pessoa, de resolver o problema. Estamos vendo também a unanimidade dos vereadores também nessa ação. E eu digo sempre, nós não temos outro caminho. O diálogo não dá mais para fazer com o Setut, que nós já fizemos vários. É judicializar e pegar os culpados, penalizar os culpados e abrir aí um chamamento público até que a gente resolva definitivo essa questão do transporte público. Não dá para a gente ficar a mercê e vulnerável como estamos hoje com o Setut, que desrespeita a população de Teresina. Ok, vereador Dudu, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor e até o nosso próximo encontro, viu? Obrigado. E quero encerrar aqui só para pedir aqui que o Ministério do Trabalho também possa intermediar e entrar nessa guerra com o Setut, porque a gente vê o braço do Ministério do Trabalho em cima do pequeno, lá na periferia, no comércio pequeno, e não estamos vendo ele com toda a sua força que tem em cima desses empresários que também humilham seus trabalhadores, que não recebem salário desde dezembro. Eu vi um trabalhador hoje alegre que recebeu 70% do mês de janeiro. E isso é degradante, é humilhante. Muito obrigado, estamos sempre às ordens. Obrigado, vereador. Boa tarde para o senhor. Olha só, gente, a gente continua falando sobre esse e outros assuntos aqui em nossos estúdios, mas deixa eu, antes da boa tarde, a Edna Maciel, que também veio para o nosso quadro de hoje. Seja bem-vinda, Edna. Boa tarde a todos. Boa tarde aos colegas aqui da equipe. Eliezer Rodrigues também veio. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Satisfação de estar aqui. E aqui em nossos estúdios nós estamos recebendo o vereador Evandro Ide, do PDT. Vereador, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo também. Obrigado pela sua presença. Boa tarde à população aqui da nossa querida cidade de Teresina. Boa tarde a todos vocês que fazem esse programa aqui na TV Jornal O Dia. Vereador, foi realmente uma manhã bem agitada na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. O senhor concordou com esse requerimento apresentado pelo vereador Edilberto Borges, pedindo o fim do contrato entre Setut e Prefeitura? Na realidade, nós votamos também favorável. Acredito que todos os vereadores da casa votaram favorável nesse requerimento. E é um tema bastante caro aqui para a nossa população, não só para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura, mas principalmente para a população de Teresina. Eu acho que a parte mais vulnerável, a parte mais sensível de todo esse sistema é justamente a população, é justamente quem mais está sofrendo. Com a falta de prestação do serviço, com esse puxa-estica de município, com empresas, com o Setut, com o sindicato, enfim. Eu acho que todos têm que sentar à mesa e ter uma definição sobre esse tema. Cerca de 30, 40 dias atrás, mais ou menos, 40 dias atrás, 2 meses mais ou menos, já teve uma audiência pública na Câmara Municipal. Inclusive, essa audiência pública foi a que teve, eu acho que de todos os tempos, foi a que teve a maior presença de vereadores na casa. Praticamente todos os vereadores participaram dessa audiência pública para tratar desse tema e cobrar uma solução, tanto do poder público quanto também por parte das empresas e também a questão dos trabalhadores do sistema. E a gente saiu de lá, realmente, depois dessa audiência pública, um pouco otimista de que as coisas iriam andar. E não andou, pelo contrário, foi piorar. Então, eu acho que está na hora de ser colocado
o pingo nos is, o ponto final nessa história e que a solução seja feita para o bem da comunidade. Eu acho que a população está cansada, mais do que cansada, chegou no limite e essa situação tem que ser resolvida. Ok. Bom, Beleza. vereador, o senhor defende que outras empresas possam explorar o setor de transporte aqui em Teresina ou que esse serviço seja municipalizado? Na realidade, foi pensado uma forma de transporte coletivo. Essa forma de transporte foi feita na última gestão, nas duas últimas gestões do ex-prefeito Firmino Filho, com o sistema Integra. Foi criado terminais de integração, pensando na viabilidade do sistema, uma situação que existe no mundo todo e que dá certo no mundo todo. Só que nós temos um problema efetivo com a questão das empresas de transporte de passageiros. Esse ponto é o ponto principal. Tem que ser feito um estudo, o que é necessário, o que é que pode ser feito, o que é que deve ser feito, o que não deve para ficar em discussão, em ciclo e o problema não ser resolvido. Tira empresa, bota empresa, deixa empresa. Tem que ser feito o que é melhor para a população e o trabalho, o serviço ser realmente prestado a contento. Esse é o ponto principal. Vereador, boa tarde. Boa tarde. Esse já é um assunto e uma polêmica, é uma discussão de mais de 20 anos. Né? O transporte público como um todo em Teresina é questionado. Se fala em lobby, se fala em jogo de interesses. O senhor já falou que a intenção é que se discuta e que se ache uma solução. Mas o senhor, ao longo do tempo que acompanha e como vereador, aonde o senhor acha que está o ponto crucial e de onde se deve começar a desatar esse nó? Qual é o começo, além da licitação? Na realidade, nós temos primeiro que saber, as empresas efetivamente têm como proceder com a prestação do serviço? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque nós temos trabalhadores, a empresa alega que não recebe o repasse do município, os trabalhadores alegam que não recebe o salário das empresas, o município alega que faz o repasse às empresas. Então, onde é que está a solução nesse círculo vicioso? Onde é que está o ponto? Onde é que está o problema? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, tanto ao tratar desse assunto, mas também achar a solução. Alguns falam que a municipalização é a saída. Eu, particularmente, não acredito que a municipalização seja a saída. Eu acho que vai piorar mais ainda o problema. Por quê? Porque o município não tem condições financeiras, isso é natural, é palpável, é visto, não tem condições de gerir e manter um sistema tão caro como esse. Então, qual é a outra? A saída é fazer uma nova licitação? Faz uma nova licitação. O que não dá é para permanecer do jeito que está hoje. Vereador, outro assunto que também foi debatido na manhã desta quarta-feira lá no Parlamento Municipal da capital do estado do Piauí diz respeito ao texto da segunda reforma administrativa proposta pelo prefeito Doutor Pessoa. Nós temos uma fala do vereador Jeová Alencar sobre esse assunto. Vamos acompanhar o que disse o presidente da casa sobre essa questão. Depois a gente volta para o nosso discurso, nosso debate aqui em nossos estúdios. No ar. Pode soltar, Rafael. Jeová Alencar. Já era para ter sido aprovado na quarta passada, mas a pedido de alguns vereadores, o líder do prefeito retirou de pauta e hoje essa reforma volta a ser pautada. Acredito que de maneira bem tranquila, né? Foram apresentadas duas emendas, uma do vereador Paulo Lopes e outra da vereadora Poliana Rocha. Nesse momento, conversa com os técnicos aqui da prefeitura para tirar qualquer dúvida que eles possam ter. Muito aberto ao diálogo, ele está muito aberto. Então, ele mandou para cá, vieram os técnicos que estão nesse momento conversando com alguns vereadores para tirar de mim qualquer dúvida. Mas o importante é que a gente possa frisar. Cabe ao executivo montar, formatar a sua equipe para que possa dar maior celeridade aos trabalhos. Embora o doutor Pessoa esteja criando uma nova secretaria, mas não está onerando em nada o erário público, ou seja, embora crie uma secretaria, mas está extinguindo outros cargos. Então, ou seja, está apenas remanejando para essa secretaria, de forma que eu não vejo nenhum problema na tramitação desse projeto hoje. Vereador Evandro Ide, então, mais uma matéria aprovada na casa. Como é que o senhor avalia a vitória para o doutor Pessoa? Como é que o senhor realmente vê a passagem desse texto pela casa? Na realidade, eu quero até pontuar aqui uma situação. À vontade. Esse projeto da reforma foi protocolado da Câmara Municipal na semana passada e o líder do prefeito fez um requerimento solicitando o pedido de regime de urgência especial, ou seja, teria que ser feito, se fosse aprovado o requerimento, teria que ser feito 2 sessões e nessas 2 sessões teria que ser votado o projeto, seria aprovado ou reprovado na Câmara Municipal. E em conversações com o próprio líder do prefeito, nós argumentamos que precisaríamos analisar o projeto, não queria votar contra ou queria votar a favor, pelo contrário, mas para entender o que é que o município
estava querendo naquele momento, o que é que o prefeito municipal estava querendo naquele momento, e se fosse o caso ou não, os vereadores que assim acharem necessário, que apresentassem as suas demandas, as suas emendas, na realidade, ao projeto. E veja o quanto importante é a conversa, é o diálogo dentro daquela casa, que são 29 cabeças que pensam diferentes, isso é até bom para a democracia, é fundamental para a democracia. O líder da Câmara, vereador Renato BG, concordou, retirou o pedido de regime de urgência, foi votado em primeira votação na penúltima sessão e na sessão de hoje, depois de passar por todas as comissões, ter emendas apresentadas por vereadores daquela casa, o projeto foi aprovado, inclusive com a aprovação das emendas. Então veja a importância que teve toda essa conversação, todo esse diálogo, a ida dos técnicos da prefeitura para explicar aquele projeto ali naquela casa. Então, não se faz cavalo de batalha, pelo contrário, os vereadores querem trabalhar pelo melhor da cidade de Teresina. Se alguma decisão do executivo for prejudicial, os vereadores entenderem que for prejudicial, o vereador Evandro entender que for prejudicial ao município, irei votar contra sem problema algum. Eu acho que antes da gente ser oposição, situação, independente de qualquer posicionamento que seja, a gente é vereador da cidade de Teresina e que tem que trabalhar pelo melhor aqui para a nossa cidade. Beleza. Bom, considerando essa questão, esse relacionamento de situação ou oposição, de fato, o seu partido, o PDT, foi eleito para o campo da oposição à atual gestão do prefeito Dr. Pessoa. Mas já existe alguma tentativa de diálogo, de alinhamento, a exemplo de outros partidos também eleitos pela oposição que já conversam com o prefeito? O PDT tem essa perspectiva de integrar a base do Dr. Pessoa na Câmara? Veja bem, isso é até a banalização que alguns tentam fazer da política e não levam em consideração a importância que é a política para o desenvolvimento, para o crescimento de uma cidade, de um estado, de um país. O PDT foi eleito, os 3 vereadores do PDT, o partido participou de uma eleição no ano passado, apoiou um candidato. Esse candidato que levava o projeto, a população reprovou, o partido foi colocado na oposição e iniciou-se um novo mandato. O que não pode acontecer, e isso eu acho que é em qualquer seara, em qualquer agremiação partidária, aquele que quer fazer a política, é torcer, é fazer aquela política do quanto pior, melhor. Isso o Evandro Ide está fora. Por quê? Nós já temos um povo bastante sofrido, nós já temos um povo que pena bastante aqui na nossa cidade. Nós temos que lutar, nós temos que brigar, nós temos que batalhar por melhorias aqui para a nossa cidade. Se vier algum projeto do Executivo que prejudique a população, eu acho que não só o vereador Evandro Ide, mas todos os vereadores daquela casa não irão ser favoráveis. Quem é que vai votar contra a população? Quem é que vai votar contra a cidade de Teresina? Mas o PDT foi eleito, os vereadores do PDT foram eleitos nessa condição. Agora não quer dizer que eles serão irresponsáveis ao ponto do quanto pior, melhor. Pelo contrário, o que tiver de positivo, tudo bem, nós estaremos lá achando que é feito de forma positiva. O que for de forma negativa, nós vamos sugerir, nós vamos criticar, nós vamos apresentar soluções e não só ficar batendo por bater. Isso não existe, isso não é o método de trabalho da gente, isso não é o método de trabalho que nós tivemos assim que entramos na vida pública e vamos manter isso na nossa caminhada. Edna. Vereador, levando em consideração essas suas colocações, muito se foi falado, aqui nós também comentamos, sobre o período de tempo, já os 100 dias da gestão, as críticas que já vieram, as considerações positivas e as reformas que já foram anunciadas, como a reforma administrativa. Considerando esse bom relacionamento, esse bom trâmite e o senhor aí afirmando que na hora que tiver que ser oposição, vai fazer o seu papel de oposição, como é que o senhor avalia que dessa gestão, a avaliação que o senhor faz desses 100 dias e desse período? O senhor acha que esse já é um período para se falar em reformas mais de uma vez e se começar essas votações, enfim? Olha, falando dessa última reforma agora aprovada, hoje, eu tinha até uma preocupação bem específica, que era com relação aos horticultores, às hortas comunitárias. Quem é que seria responsável pelo serviço das hortas comunitárias aqui na cidade de Teresina? Até porque Teresina tem a maior horta comunitária da América Latina, que é justamente a horta lá da Vida Noé Mendes. São praticamente aproximadamente 500 famílias beneficiadas diretamente com aquela horta. Uma horta que já vai receber, que está recebendo um projeto de urbanização, de requalificação no seu entorno lá na Vida Noé Mendes, já iniciada ainda no ano passado, que eu, enquanto fui superintendente, também tive o prazer de apresentar esse projeto lá. Nós temos posições e posicionamentos que são firmes, que são decididos, que são decisivos. Mas o que é que ocorre?
nesses 100 dias, qual é a bandeira, qual é a pauta principal, o que é que efetivamente foi feito? A gente vê, logicamente, as obras sendo dada continuidade, a grande maioria das obras sendo dado continuidade, já é um ponto positivo, porque todos os projetos estão em encaminhamento. A gente vê, por exemplo, esse da Avenida Noé Mendes sendo encaminhado. Eu particularmente, estive com o vereador Zenito, superintendente da região Sudeste, e vi que ele tem dado o encaminhamento, tem dado a sequência em todas essas obras. E nesse período de 100 dias a gente espera para ver o que é efetivamente, qual vai ser a bandeira, o carro-chefe da nova administração. O prefeito fala muito da área social, da área da assistência social, esse lado que ele tem uma atenção maior. Então, quais são as bandeiras, quais são os projetos que efetivamente irão para a área da assistência social? E isso o tempo irá dizer. Eu acho que se a gente ficar mensurando, a gente termina deixando transparecer que a gente está torcendo contra. Não. Agora, o que é que efetivamente vai ser feito, está sendo feito, que vai mostrar a cara realmente da gestão nova, que é natural. E eu deixo bem claro, isso é bem natural. Por exemplo, a gestão do ex-prefeito Firmino Filho tinha um foco muito grande nas obras, mas também um foco maior na educação. Tanto é que deixou a educação em Teresina, hoje é o dia da educação, inclusive, tanto é que deixou a educação em Teresina como a melhor das 27 capitais do país. Então, esse cuidado que se tinha com a educação vai continuar tendo ao longo desses 4 anos. Nós vamos continuar com esse padrão de educação de qualidade aqui na cidade de Teresina, que é um ponto importante, uma bandeira que nós defendemos. Então, são situações como essa que o tempo irá dizer e o trabalho da nova gestão. Vereador, mudando um pouquinho o nosso foco da nossa conversa, olhando já para 2022, eu gostaria de lhe perguntar como que o PDT aqui no estado do Piauí está se organizando. Deve seguir com o PP, deve apoiar uma terceira via para o Palácio de Karnak? Como é que vocês estão pensando 2022, vereador? Conta pra gente. Pronto, até uma boa pergunta aproveito para fazer uma análise cronológica. Em 2019, nós, juntamente com o presidente estadual Chico Leitor, começamos a preparar o partido para as eleições de 2020. Graças a Deus, a gente sempre falava isso, que o partido iria crescer, e cresceu aqui na cidade de Teresina. Nós conseguimos eleger três vereadores. Ao mesmo tempo, nós começamos também agora a trabalhar para fortalecer mais ainda o partido a nível estadual. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, interiorizando o partido, mais ainda, buscando formação de novas comissões provisórias e de pessoas que tenham interesse efetivamente em levar o nome do nosso candidato, do nosso pré-candidato a presidente da República, que é Ciro Gomes. Segundo ponto, fortalecendo as nossas chapas, construindo as nossas chapas de deputado estadual e de deputado federal. E com certeza, com tudo isso formatado, o PDT vai brigar. É por isso que a gente fala muito que eleição majoritária, a definição do partido será só mais à frente. Com tudo isso formatado, o PDT vai estar cacifado, vai estar preparado para poder brigar também por espaço em chapa majoritária. Só que no momento oportuno para ser tratado, não agora. Por isso que a gente frisa muito isso. Nós temos a preocupação de levar o nome do nosso pré-candidato Ciro Gomes, estamos conseguindo fazer isso. Desculpe. No interior do estado, formatando comissões provisórias, tendo pessoas que efetivamente levem o nome do Ciro Gomes no momento oportuno para a eleição presidencial e também construindo uma chapa de deputado estadual, de candidatos a deputado estadual e deputado federal, para que o partido saia em 2022, depois das eleições, mais fortalecido ainda, como saiu em 2020, que muita gente duvidava. Bom, vereador, o senhor esteve presente no lançamento da pré-candidatura do senador Ciro Nogueira ao governo do estado. Bom, isso significa uma afinidade com o projeto liderado pelo senador Ciro, de oposição ao atual governador Wellington Dias, ou a possibilidade de uma aproximação também com o PT, com a ala governista? Qual o posicionamento nesse momento? Eu acabei de falar da história, da ideia do foco do PDT. E aproveitando essa deixa, nós fomos convidados na última segunda-feira, nos fizemos presente, atendemos cordialmente o convite do senador Ciro para ouvi-lo naquele dia, naquela data. Mas o PDT não tem qualquer definição de alinhamento com chapa majoritária, vai depender, vai passar por deliberações, por conversações, aqui a nível estadual com as instâncias partidárias, mas também a nível nacional com o nosso presidente Carlos Lupe. Então, eu acho que é muito cedo para tratar de apoio A, B ou C à candidatura majoritária. O PDT está se fortalecendo, o PDT está se cacifando, o PDT está se tornando novamente um partido forte para ter, sim, uma participação efetiva nas eleições do ano que vem. Edna. Bom, diante desse quadro que o senhor coloca aí, e diante dessas
proposições todas. Está ouvindo? Está me ouvindo não, vereador? Edna, só um minutinho, a gente vai dar uma melhorada no teu áudio. Tá Agora bom. sim, pode falar. Pronto. Melhorou? Agora sim, show de bola, vai. Pronto. Pegando também esse gancho desses lançamentos, o senhor acabou, lançamento de pré-candidatura, e o senhor acabou aí também falando que ainda tem tempo, né? O partido ainda tem tempo, ainda não é tempo de se estar fazendo uma discussão, ou pelo menos de apontando, né? Já apontando, falando nomes. Como é que o senhor vê a movimentação já de outros partidos também? Como é que o senhor vê a movimentação de partidos tanto da oposição como outros partidos que se dizem centro ou independentes em torno já das próximas eleições, num momento como esse, que é um momento de pandemia e que os poderes executivo, enfim, legislativo, judiciário, todos estão voltados para a questão da pandemia? Isso, conversações, como você bem falou, existem. Isso é natural do processo político, isso é natural da política. O que não existe é definição por parte do PDT de apoio a A, B ou C, independentemente de quem seja, de qual seja o candidato. Isso tem que passar pelas instâncias partidárias, pelas deliberações do partido e também por conversações a nível nacional. Essas outras conversas que existem, que todos os partidos fazem, eu vejo isso de forma natural. O que não pode se sobrepor é justamente o momento que nós estamos vivendo hoje sobre qualquer outra discussão política. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia, que eu particularmente acho que, independentemente do governo federal ser de um lado, do governo estadual de outro, do governo municipal de outro, enfim, não estou falando necessariamente aqui do estado do Piauí, mas a nível de nação, todos os municípios com o estado e o governo federal teriam que falar uma só língua, que é salvar vidas. O que a gente vê durante essa pandemia é um falando uma coisa, o outro falando outra, e a população pelejando, se humilhando, querendo ter a vacinação e ter uma vacinação feita de forma lenta. O maior remédio que nós temos é a vacina, e a vacina aqui sendo feita de forma lenta, porque não chega a contento, o governo federal não libera a compra, o governo federal libera, a Anvisa não libera a implantação da vacina, enfim, é um samba de crioulo doido que termina prejudicando a população. Então, eu acho que esse tem que ser efetivamente o ponto principal, principalmente durante esse primeiro semestre. A pandemia foi politizada demais, vereador, na sua opinião? Eu acredito que sim. Eu acredito que, tomando até como meu exemplo, eu tenho um posicionamento hoje que é o mesmo de um ano atrás, com relação à pandemia. Então, eu acho que quando a gente, principalmente, quando a gente trata de saúde pública, quando a gente trata de vidas que estão sendo perdidas, se politizar isso, termina prejudicando mais ainda a população. Qual é o resultado efetivo que existe de uma politização de uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje? Essa politização não é feita de agora não, está vindo desde o ano passado, desde quando iniciou a pandemia do coronavírus. Então eu torço muito para que acabe logo, que a gente passe, perdão, que a gente possa passar por tudo isso com a menor quantidade de vidas perdidas. Vereador Evandro Ide, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor e volte mais vezes, tá bom? Obrigado, estamos à disposição. Ok, até a próxima. Eliezer Rodrigues, nós observamos em 2020 o PDT bastante organizado, conseguiu um resultado bastante coerente na Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. De certa forma, então, é o que o PDT quer repetir para 2022, se organizar e ter bons resultados. É verdade, sempre lembrar que na eleição de 2022 a regra eleitoral deve ainda prevalecer no que diz respeito às coligações. Os partidos não vão ter esse direito, essa alternativa de se aliar para saírem juntos, ou seja, cada partido separadamente, individualmente, terá que ter bons nomes, bons quadros para entrar de forma competitiva nas disputas proporcionais para deputado estadual e deputado federal. Então o PDT cresceu a bancada de vereadores aqui na capital, que é uma eleição bastante acirrada, e isso já projeta para 2022. O partido já pode pensar na candidatura para deputado estadual, federal, uma indicação para uma chapa majoritária. Enfim, é um projeto do tipo que todos os partidos seguem, querem, desejam e trabalham para isso. Edna Maciel, a Câmara Municipal de Vereadores, de certa forma, já está no seu limite. Imagina a população teresinense quer a quebra de contrato entre Prefeitura e Setut. Como é que você avalia este requerimento aprovado, debatido hoje lá no Parlamento da capital do estado do Piauí? Olha,
Meus colegas, tanto que eu acompanho e torço para que essa situação do transporte em Teresina seja resolvida, e a gente acompanha há muito tempo esse jogo de empurra e toda essa problemática colocada aí pelo vereador, que envolve tanto o transporte, a mobilidade, o poder público, como também os trabalhadores, que eu vejo com bons olhos que se resolva finalmente sentar à mesa para resolver, né? Então, se for para resolver, se não for mais uma discussão, mais um requerimento, mais um passo dado dentre tantos, então eu considero que realmente é um passo à frente, bem louvável, e a gente vai estar aqui de olho acompanhando, né? E vendo realmente, a gente espera que isso tudo se resolva. Pode parecer realmente uma situação, uma decisão muito drástica, Eliezer, mas os problemas do transporte público de Teresina já se arrastam há muito tempo. A população não aguenta mais, não aguenta mais. É verdade, a expectativa é que em 100 dias desta gestão do prefeito Dr. Pessoa, esse problema estivesse solucionado. Mas ainda da semana passada para cá temos noticiado paralisação, categorias sem os direitos trabalhistas garantidos, população desassistida. Então, enfim, o problema é crônico, é enraizado. A prefeitura a essa altura já tem informações suficientes para entender exatamente o que está acontecendo, e pela interpretação do vereador Dudu, que é o que propôs esse requerimento de suspensão do contrato e abertura de uma nova licitação, as empresas parece que não têm colaborado, vão lá na Câmara, participam de uma audiência pública, acordam um determinado termo de ajuste de conduta, e na hora de colocar em prática o que foi acertado formalmente, oficialmente, na presença de todos, aquilo não acontece. Então, assim, realmente vejo com necessidade uma cobrança mais dura, mais rígida. Se para as empresas atuais o sistema não corresponde, não dá condições, então que se abra um espaço para outras empresas. Outras empresas podem se interessar, achar o preço da tarifa justo, que é possível prestar um bom serviço e assim servir melhor a população de Teresina. Me permita, por favor. À vontade. Só para fechar, vocês são mais jovens, mas acho que já cobriram várias vezes na Câmara essas discussões com todos os cálculos, com todas as explicações técnicas, com toda a boa vontade política ou não de alguns e de outros. Quer dizer que se nós que acompanhamos, vocês há menos tempo, eu há mais tempo, como outros colegas, se estamos já cansados de ver esse filme, imagine a população, né? Principalmente quem anda de ônibus sabe bem do que eu estou falando, e quem pega 2 ônibus, e quem trabalha em Timon, Teresina, enfim. Verdade, só quem sabe é quem anda de ônibus, né? É que tem o poder de fala, mas nós podemos, como comunicadores aqui, pontuar mesmo, e esperamos que, mesmo sendo considerado uma medida radical, dura, mas que finalmente, e eles vão ganhar, eles ganham com isso, os políticos, os representantes desses eleitores vão ganhar muitos pontos se resolverem essa questão crucial aqui para a nossa cidade. Edna Maciel, já que você está com a fala, vamos encerrar a nossa análise da participação do vereador Evandro Ide nesta quarta-feira aqui no Jornal O Dia News, falando sobre política. Edna, não sei você, mas eu tenho percebido que, de certa forma, alguns partidos que não estão no centro desse debate envolvendo 2022 têm adotado uma postura cada vez mais de precaução. Eles estão, os partidos que querem se reerguer ou que querem fazer um 2022 marcante, estão adotando uma postura cada vez mais de aguardar, de observar e de não se manifestar neste exato momento. Alguns partidos estão se envolvendo, alguns partidos estão dando a cara a tapa, como o Partido dos Trabalhadores, como progressistas, mas de certa forma um número considerável de partidos aqui no estado do Piauí prefere, antes de tudo, observar. Muitos estão adotando essa mesma postura do PDT. Você concorda, você discorda? Como é que você avalia isso? Bom, antes de concordar ou discordar, eu acho que é uma medida bem sábia num momento como o que nós estamos vivendo, que é inédito. Esse é um momento em que tudo que se fizer dentro da política, a gente já está vendo aí, estamos cansados de falar aqui da politização da pandemia, tem que ser muito bem pensado, não só pela pandemia, mas pela vontade, eu acho que de revigorar os partidos, alguns que já estão, como nós já citamos aqui, PSDB, já citamos outros partidos que estão tentando
se reerguer, estão tentando ir mais para o interior, pensando nas próximas eleições. Esse é um momento diferente, muito diferenciado, não só por causa da pandemia, mas também porque alguns partidos estão correndo atrás do prejuízo, estão vendo com quem vão se coligar, como é que fica todo esse tabuleiro, né? A relação da Câmara com o Palácio, enfim. Todos estão vendo essa movimentação toda, analisando, e eu acho sábio, sabe? Sim. Eu acho sábio, que a gente tem falado muito nisso aqui também no nosso quadro, sabedoria, observar, aguardar. Eu acho que na política tem que se aprender também a hora de dar uma recuada ou de se observar para poder tomar uma decisão mais à frente. É um momento muito delicado mesmo e eu acho que está correto. Eliézer, a gente está observando muito que os partidos estão se planejando, parece que, de certa forma, a política está se profissionalizando cada vez mais e não é permitido, por assim dizer, até de uma forma meio drástica, dar passos errados que possam ter consequências erradas. Por isso é melhor a precaução, o planejamento, observar para depois agir. É verdade, o momento é de se ter prudência. A política, de uma forma geral, não pode ser precipitada. Mas vejamos o seguinte, alguns partidos ainda estão pesando uma série de fatores para tomar uma definição de fato perante o público. A outros já se sentem com maior consistência para apresentar à sociedade um projeto. Posso citar aqui o exemplo do Progressista, já lançou um pré-candidato a governador, mas integrantes do alto escalão do partido ainda não se posicionaram em relação ao apoio ou não desta pré-candidatura. Enfim, cada um, estando do seu lado, com seus propósitos, mede as consequências do que vai fazer. É claro que muita coisa deve acontecer, mudar ou se confirmar até o próximo ano, mas em todas as situações o recomendado é prudência. E a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí debateu hoje a formação das comissões técnicas. Comissões técnicas da Assembleia Legislativa formadas para o ano de 2021. Em regra, os partidos entram em um consenso para a formação dos grupos de trabalho. A única disputa que nós tivemos aqui mais, até no voto, foi da Comissão de Saúde, Educação, em que o deputado Lima e a deputada Tereza Brito colocaram seus nomes. E, nesse momento, o deputado Lima é o presidente da comissão. Todas elas tiveram diálogo lá atrás e são situações já encaminhadas, superadas, até porque precisam realmente estar funcionando para que os projetos tenham a celeridade, percorram seus caminhos, possam ser votados em plenário para terem um efeito efetivo para o Estado do Piauí. A partir da próxima semana, o Parlamento Estadual passa a realizar sessões em um formato híbrido, com parte dos deputados presentes em plenário e outros à distância via internet. Continuou com o sentimento de que precisamos ter muito cuidado com as medidas preventivas, que é distanciamento, que é a higienização, e evitar aglomerações e deslocamento desnecessário. Então, eu achei muito inteligente a atitude da Assembleia, possibilitando que tenhamos essas sessões de forma híbrida. O deputado Dr. Hélio Oliveira apresentou um projeto de lei que proíbe a realização de testes laboratoriais em animais. A matéria foi lida em plenário e seguiu para a apreciação das comissões técnicas da Assembleia Legislativa. Sabemos que indústrias de cosmético, de limpeza, de higienização, eles têm como hábito, fazer os testes desses produtos em animais. Tem até vídeos, que você acessa aí na internet mostrando o sofrimento desses animais. E o que nós queremos é que essa fase seja superada. Vários países isso já não é permitido, Sabemos que a tecnologia, a ciência, esses testes são absolutamente possíveis de serem desenvolvidos em laboratório e não é admissível que você submeta esses animais a sofrimentos tão grandes, tendo como argumento testar produtos que possam estar aí no mercado.
tudo fechado, tudo pronto pelas comissões técnicas, Eliezer. Verdade, citar especialmente aqui a presidência da CCJ, que fica com o deputado Nerinho, e o termo geral de consenso entre os deputados, como o doutor Hélio enfatizou, só para a Comissão de Saúde e Educação e Cultura, que é a mesma comissão, houve a necessidade de uma votação mais acirrada. E, no final das contas, o deputado Francisco Lima ficou com a comissão, deixando ali em segundo plano a concorrente Tereza Brito, a deputada do Partido Verde. Edna Maciel, os trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, de certa forma, adotando o caráter híbrido. É necessário ter esse contato entre eles. O online é bom, mas, de certa forma, há muita política que só é feita nos bastidores, um próximo ao outro, né? Mas todo cuidado é pouco. Que se faça essa política de bastidores com os cuidados também, né? Mantendo o distanciamento, conversando, essa política tem que ser feita. Acho o formato muito positivo, a maioria dos parlamentares já estão acostumados, inclusive a gente está vendo votação aí no judiciário, discussão e outras instâncias maiores nesse formato, né, online ou híbrido, das duas formas. Então, acho super interessante e gostaria de pontuar aqui que as comissões são sempre bem disputadas, né? As comissões têm o seu grande papel, um papel muito importante, e a da saúde, dessa vez, teve uma disputa mais acirrada, e a gente vê que, com toda razão, pelo momento que nós estamos vivendo também, pandemia, quem estiver nessa comissão vai ter bastante trabalho e vai ter que mostrar um trabalho efetivo para a população, com bons projetos, boas discussões, enfim. Gostei de ver aí essa questão do embate político por uma pasta tão importante. E, por fim, não menos importante, na realidade, também de suma importância para a nossa sociedade, claro, a apresentação de um projeto de lei que proíbe o teste de cosméticos, de medicamentos em animais aqui no estado do Piauí. Muito importante, uma causa realmente abraçada na atualidade, que possa progredir, que possa trazer benefícios também aos animais. Tem muita gente que gosta, que convive, que trata com demasiado amor e carinho esses animais. Família. E nós precisamos respeitar. Isso, família, né? Com certeza. Os animais têm que ser respeitados, muita gente, como você diz, e é um direito de uma vida saudável, de tranquilidade para eles também, né? Sem dúvida, foi uma atenção voltada para uma causa e uma questão muito importante e muito debatida em nível nacional e mundial. Olha, são 14h43, nós ainda temos tempo para um último assunto, porque o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, votou no senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, para presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid no Senado. Aziz foi indicado ao cargo pelo grupo de oposição na CPI e nomeou Renan Calheiros como relator, diferentemente do que queria o Palácio do Planalto. Ciro Nogueira é presidente nacional do PP, o maior partido do centro, bloco sem coloração ideológica, que atualmente dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Federal. Nos bastidores, há até quem considere o voto do senador Ciro Nogueira como uma possível traição e sinal de que o Centrão pode, a qualquer momento, no caso, mudar, sair da base do presidente Jair Bolsonaro. À imprensa nacional, o senador piauiense Ciro Nogueira declarou sobre a acusação de traição, abre aspas, de forma alguma, eu já tinha me comprometido com Omar Aziz a votar nele. Quando Eduardo Girão disse que seria candidato, eu me comuniquei a ele de que meu compromisso era com Aziz. Fecha aspas, declarou Ciro Nogueira. Eliezer Rodrigues, traição, não traição, articulação, como é que você avalia esta repercussão, essa notícia de repercussão nacional? Eu vejo que a partir daí se tiram diversas interpretações, mas quero seguir nessa linha defendida pelo senador Ciro Nogueira, porque o que acontece? É claro que o Centrão hoje, o senador Ciro como um dos seus expoentes, está alinhado ao governo federal, ao Palácio do Planalto, mas internamente, dentro do Congresso, no Senado da República, existe também um relacionamento entre os parlamentares, entre os blocos, entre os líderes ali internamente. Isso não pode ser desconsiderado. Existem fatores que pesam também nesse tipo de votação. Então o senador já tinha um comprometimento com os seus motivos, com os seus objetivos, e que nessa votação específica não foi possível conciliar também com os interesses do Palácio do Planalto. Enfim,
A CPI deve acontecer, independentemente de quem esteja presidindo a comissão, de quem seja o relator desta CPI, mas que se apure responsabilidades. Se a responsabilidade, se houve culpa ou omissão por parte do governo federal ou de governos estaduais e municipais, enfim, as irresponsabilidades, digamos assim, elas têm que ser realmente identificadas, formalmente comprovadas e que se respondam por elas. Os responsáveis devem arcar com as consequências. Edna Maciel, parece que estamos diante de um verdadeiro campo minado. Toda e qualquer declaração, todo e qualquer posicionamento em Brasília ganha um peso muito forte, repercute logo já aliado a assuntos como traição, como quebra de acordos, mas o que realmente nós estamos observando é uma situação muito tensa em Brasília. Muito. A cada dia uma bombinha explode. E surpreendeu sim, né? Surpreendeu, mas, como o colega Eliezer falou, é da política que se tenha os acordos firmados e é da política também que se tenha responsabilidade não só com o que está firmado em termos de situação, mas muitas vezes nós vemos que os nossos políticos nos surpreendem mesmo. Quando eu digo nossos políticos, são os que nós acompanhamos, né? Os políticos piauienses que nós acompanhamos com mais frequência. Então, surpreendeu, mas ele se justificou, o senador Ciro se justificou. Não sei se ficou bem entendido para os pares que deveriam, tanto que estão do próprio partido, do apoio dele ou da oposição, mas ele se comprometeu e fez o que comprometeu. Agora, as consequências são essas, né? Pega fogo e o pessoal comenta mesmo, e foi o assunto do dia e ainda está rendendo. Agora, o grande objetivo, que é a CPI, e que não podemos fugir da sua politização, mas o seu grande objetivo, que é responder para as pessoas que perderam seus entes queridos, que é responder para as pessoas que estão sofrendo ainda com as pessoas nos hospitais, por que algumas medidas não foram tomadas, e se A, B ou C tem culpa, é necessário. E a gente espera que a CPI realmente cumpra com seu objetivo, que não sirva de palanque só, de discussão e de cada um puxando para o seu lado, né? Nesse momento é um momento muito delicado e realmente lá em Brasília tudo que se fala reverbera no país todo e pega fogo para os políticos, viu? Tem que ter bastante atenção com o que fala. Verdade. Eliezer, só para a gente encerrar o nosso quadro de hoje, não sei você, mas eu tenho um sentimento, uma sensação muito clara de que parece que toda a atitude do Centrão, chamado Centrão, o Partido Progressistas, o Democratas e outros partidos que assim se identificam com essa ideologia de centro, parece que toda e qualquer ação deles está sendo colocada em xeque. Todo e qualquer passo que se dê, parece que realmente o acordo entre Jair Bolsonaro e os partidos de centro parece que não foi suficientemente costurado, ou até há uma grande intencionalidade de se questionar a validade desse acordo. Tudo que acontece, tudo que vem de manifestação do presidente da Câmara ou do Senado são colocados em xeques ou são apontados como uma possível traição do Partido Progressistas. Você sente isso também? Parece que há uma certa instabilidade nessa aliança entre o centro e Jair Bolsonaro? É o que a oposição ao presidente tenta transparecer, uma tentativa de desestabilizar o governo. É sabido que o Centrão é a base de apoio político e administrativo ao presidente Bolsonaro. O presidente da República sequer tem um partido, não conseguiu criar um partido e, nesse sentido, se apoia e espera resultado do Centrão. Se, de repente, essa relação com o Centrão é descredibilizada, é apontada, então isso é uma tentativa de fragilizar o governo. Agora, se essas arestas realmente existem, o Planalto em algum momento vai reagir, se sentir traído, se sentir mal apoiado. O próprio presidente deve se manifestar. A gente conhece bem a personalidade do presidente Jair Bolsonaro e, se houver algo do tipo, certamente ele deve estar externando. Eliezer, obrigado. Boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Edna, aquele abraço para você. Muito obrigado. Um abração. Até amanhã. Política do Dia.